Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Está fraco, dia das mães, vocês estão economizando desde já. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Não precisava exagerar, me contentava também. Cada vez que adentramos os portais de uma casa espírita, de uma casa de oração, de um templo evangélico, de uma igreja católica, cada um de nós leva dentro dos nossos corações a esperança que o Pai Celestial coloque em nossas mãos aquilo que nós necessitamos. Somos a criação de Deus, criados para a felicidade, para a perfeição, para o aprendizado e para a evolução. E passar isso tudo não vai dar para ser feito em uma vida. Por isso que nós repetimos as coisas nossos aprendizados, e às vezes a gente se defronta com alguma coisa e fala, parece que eu já passei por isso, certo? E por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de escolha dos nossos caminhos. Mais do que isso, a possibilidade de nós escolhermos o nosso pensamento. Cogito ergo sum, penso logo existo. Onde andará o pensamento de cada um de nós? Será que nós conseguimos ficar na palestra? Ou será que eu estou pensando que eu deixei o fogo aceso? Ou o carro pode ser roubado? Às vezes nós nos distanciamos da grande oportunidade de comungarmos aqui uns com os outros o aprendizado. Porque todos nós estamos aprendendo. Quando você faz uma palestra, você é obrigado a estudar mais. Isso é natural. E o aprendizado não é para ser distribuído assim, mas é para ser vivido assim. A gente começar a ter a consciência, a oportunidade de pôr nas nossas vidas aquilo que nós estamos aprendendo. Estudar é muito bom. Agora, viver o que estuda é muito melhor. Olhar a vida com outros olhos, não olhar com crítica. Aprender que todos nós estamos em aprendizado, mas nós vamos junto com a leva que diz: atira a pedra, nós atiramos, xinga, nós xingamos, elogia, nós elogiamos, mas a gente não sabe porque participou daquela comunhão. Está na hora da gente dar uma paradinha, olhar bem dentro de nós, nessa introspecção, e ver que nós somos filhos de Deus. E esse aprendizado vai trazer o que para nós? Uma nova vivência. Desdobra-se em nós a oportunidade de nos vermos. Quem gosta de ler? Agora, quem além de gostar, lê. São duas coisas diferentes, né? Sério, são duas coisas diferentes. Primeiro, eu gostar. Eu posso gostar de dirigir e não ter carro, quer dizer. Bendito semeia livros a mão cheias e manda um pouco pensar. O livro caindo na alma é germe que faz palma, é chuva que faz o mar. Castrovas. A gente tem que começar pouco por dia, começar a ler um desses livros, pouquinho, para a gente começar a pensar no que eu li, aquela mensagem para a minha vida, para a nossa vida. Vocês acordam de manhã, todo mundo aqui, tem gente que trabalha à tarde, todo mundo aqui acorda de manhã. O que significa acordar? Significa espreguiçar e chegar ao trabalho? Assim? Sem. O que mais? Acordar significa acordar. É a cor que nós vamos dar ao nosso dia, a nossa perspectiva. Certo? A menina está aqui com a camiseta do São Paulo. Ela tem que acordar pensando que ele vai ganhar. Só se jogar com o Corinthians. Então,
certo? Eu acho que a doutrina espírita é para a gente também ficar com a cara fechada, pensativo, certo? Na realidade não. Nós temos que viver, nós temos que começar a olhar o mundo com a esperança que o mundo fornece a cada um de nós. E a leitura traz isso. Eu gosto muito de recomendar uma escritora que morreu há 2 ou 3 anos, mais ou menos, certo? Chama Louise Hay. É um livro mais ou menos de autoajuda, certo? É um livro de autoajuda, mas ela tem um processo de cura através da mente, que é muito importante. A nossa mente é muito importante, o nosso corpo mental é muito importante, para a gente começar a transformar. Quem olha o Buda, certo? Vê aquele negocinho na cabeça dele, fica, o que é aquele negócio que tem na cabeça do Buda? Que é o chakra coronário, certo? Que é a ligação como taça que nós temos com o infinito. E isso está à nossa disposição. A Luísa Hay fala uma coisa muito importante. Às vezes você se sente como não amado. Quem aqui é solteiro? Quem é solteiro e quer casar? Pede uma opinião primeiro dos casados, que você tem uma opinião melhor. Sempre é bom. Sempre é bom pedir uma segunda opinião. Sempre é bom. Eu não posso falar isso, porque eu estou 62 anos casado com a Selminha, graças a Deus. Mas não é fácil, certo? Você precisa passar as fases, de dificuldades, briga, mas evitem dormir brigados. Quando a gente dorme brigado, a gente continua durante o sono brigando, certo? Então evite dormir brigado. Embora de casa também não resolve, não é evitar dormir, certo? Ir embora. Então a Louise Hay diz uma coisa muito importante. Às vezes você se sente como não tem um grande amor, não tem um grande amor. Vá na frente do espelho, se abrace e diga: você é a pessoa mais linda desse mundo. Eu nunca te vi tão bem assim. E comece a prospectar, certo? Uma força, uma energia de vida dentro de cada um de nós. Porque é essa força que nos dá a lei. Bom, nós estamos tendo um caso aqui no Rio Grande do Sul muito difícil. Muito. Eu nunca tinha visto isso, certo? De água, eu morei já na beirada do Rio Tietê. Quando dava muita chuva, a gente punha as coisas em cima da mesa, alguma coisa. Também não tinha televisão naquela época, não tinha nada. Punha as coisas em cima da mesa para não perder. E às vezes subia em cima da mesa para esperar a água descer, às vezes uma cobrinha entrando na água. E você sabe que o homem é uma pessoa corajosa, certo? Demais de ver aquele negocinho. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos, não esqueci mais. Eu imagino a situação de quem está perdendo tudo. Porque quando é fogo, você tem a água para combater. Mas quando é água, você ficou. Nos Estados Unidos, certo? Tem muito ciclone. Todos eles têm seguro de casa. Não é o caso que está acontecendo no Brasil, porque eles não têm seguro de casa. Mas nos Estados Unidos tem. E lá tem uma peculiaridade. A pena de prisão para quem saqueia a casa desses carros é muito alta. E nós estamos vendo agora que tem irmãos saqueando, irmãos que estão passando essas coisas. E na nossa cabeça, que estamos estudando, eu não quero mudar, mas na nossa cabeça que estamos estudando aqui, que estamos tentando aprender, estamos tentando melhorar, parece um absurdo um negócio desse, e é um absurdo. Estamos assaltando o pessoal voluntário que vai lá trabalhar. Então, nós precisamos orar muito pelo que está sendo atacado ou pelo que está atacando, para a gente não fazer parte só de uma corrente de julgamento.
São irmãos nossos que vão chegar a espíritos puros daqui a um determinado tempo, como nós também vamos chegar a espírito puro, ou a gente chega ou eles empurram a gente. É melhor a gente tomar a decisão de ir, certo? Antes que alguém comece a empurrar. Então a gente olhar esse mundo com mais carinho, com mais amor. Eu vou fazer com vocês uma corrente nesse momento de oração, certo? Pelo Rio Grande do Sul. Gostaria que todos nós imitássemos isso. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pedindo a proteção dos guardiães dessa bendita casa de luz, de Itaporã e do Bogotá, da primeira corrente e segunda corrente dos índios do Brasil, ao venerável Bazinho, do comandante de Garagão e Fraternidade do Emprego, ao venerável Ananias, ao venerável Dr. Bezerra de Menezes, consultetinho para amigos, ao venerável Eurípides Barçanuco com a corrente médica, ao Dr. Brans, Dr. Fritz da Fraternidade de Cura, ao venerável Damião de Montenegro com as fraternidades dos essênios, ao nosso protetor individual para que a nossa palestra se revista de luz, conhecimento e vida para todos nós, que sejamos abençoados, mas que essa bênção vá ao Rio Grande do Sul, alicerçando os nossos irmãos que estão desesperados nesse momento, e que a paz invada aqueles corações e que a esperança não fuja de suas vidas. Eu estou aqui em nome hoje da USE, União das Sociedades Espíritas, para fazer a palestra da semana, do mês, certo? Que é sobre a evocação. Para fazer isso, eu gostaria de dar um pulinho ali no passado. Vocês vão comigo? Vamos lá? Então vamos lá. Mesopotâmia. Quem já ouviu falar em Mesopotâmia? Já ouviu? Possivelmente nós estivemos lá com foi ontem, há 3.800 anos atrás, foi ontem, creio que. Mesopotâmia ficava perto do rio Tigre, Eufrates, atualmente é o Irã, o Iraque, a Jordânia. Tinha uma cidade chamada Ur, cidade Ur. Ela era o centro da onde passavam todas as caravanas que vinham do Egito. Quem é aquele tempo da Praça da Sé, quando esteve lá, quando tudo passava ali, a gente descia pela rua direita, depois a 15 de novembro, 15 do ano. Era a passagem do centro, o que seria ali o centro da cidade. Um pouquinho mais para frente tinha um paraíso chamado Mar. Certo? Que hoje se transformou no. Mas vamos lá. Nesse espaço, o plano espiritual organizou, certo? Um espaço e também uma encarnação de um ser que iria trazer uma novidade naquele tempo, para que fosse aberto o caminho de Jesus. Veio especialmente para isso. Quem é? Abraão, filho de Terá. Certo? Ali nasce Abraão, filho de Terá, e eles ficam um certo tempo lá, e eles são obrigados, estava seca, eles são obrigados para outro lugar. Abraão casa com Sarai. Ele não era Abraão naquela época, ele era Abraão. E Sara não era Sara, era Sarai. Depois nós vamos saber por quê. Certo? Ele se casa e acontece o seguinte: Sarai era estéril. E Abraão queria um filho. Tinha
que herdavam tudo. As mulheres naquela época não herdavam nada. Então, ele queria um filho e não estava tendo, as conversas de marido e mulher, mas ela era uma mulher mais ou menos como toda mulher espírita, que é um símbolo de doação. E falou para Abraão o seguinte: você pega e tem uma filha da nossa funcionária, não é uma coisa normal? Tem uma filha com terra. E ele realmente foi ter uma filha não, um filho, certo? Que se chamou Ismael. E foi uma festa quando veio aquela criança. Ismael estava lá, foi uma festa. E depois disso, só com 90 anos, a Sarai ganha um prêmio, certo? Espiritual, se torna Sara. E ele, com 99 anos, deixa de ser Abraão para ser Abraão. E o plano espiritual vem e fala para Abraão e para Sara, certo? Que eles teriam filho. Vocês conhecem outro caso parecido disso? Não? Não. O pai e a mãe de João Batista, certo? O pai e a mãe de João Batista não conseguiam ter um filho. Ele era pastor, inclusive, e quando o anjo veio e falou para ele: olha, você vai ter um filho, ele viu o anjo. Por causa disso ele ficou mudo. Por isso, se vocês virem um anjo falar alguma coisa para você, não peguem isso a terra. Eles foram para o Egito. No Egito estava tendo problema, certo? A Sara era muito bonita, muito. E o diretor lá do Egito, o faraó do Egito, fazia o seguinte: pegava as mulheres para ele, e se ela fosse casada, ela matava os maridos. O Abraão fez o seguinte: ele vai me matar. Ele olhou bem a Sara e falou: ele vai me matar. Certo? Aí ele falou: vamos falar que nós somos irmãos. E foi o irmão, verdade? Mas a beleza da Sara chegou. Aonde? Chegou no mundo do faraó. Levou a Sara, certo, para dentro. Quando ele levou a Sara para a casa dele, começou a despedaçar tudo. Tudo que estava dando certo começou a dar errado. Aí, certo, chamou os adivinhos, né, que eles tinham uma série de adivinhos para falar o que estava acontecendo. Eles falaram: essa mulher é casada, você não podia estar aqui. Ele chama, traz o Abraão. Chamou o Abraão, passou um sabão no Abraão, deu uma gorjeta para o Abraão, umas vacas lá no coisa, e Abraão foi embora, certo? Junto com o sobrinho Ló, que também estava dentro dele, lá perto, o senhor morava perto do Sodoma e Gomorra. E ficaram lá um certo tempo, até Sodoma, Gomorra ser destruída. Os anjos chegaram e falaram: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Abraão falou: não façam isso, vamos ver se nós salvamos Sodoma e Gomorra. Aí ele falou: olha, se você achar uma pessoa de bom caráter dentro, de uma boa moral, dentro de Sodoma e Gomorra, a gente não destrói. Não, porque não deu certo. Aí ele foi procurar, não achou, pegou o filho Ló, conversou e tirou. E eles, os espíritos, deram algumas normas para ele, certo? Que eles fossem embora e não olhassem para trás. O que é que a mulher de Ló fez? Para ver como estava o programa de destruição, que agora está passando na televisão, esse programa. Certo? O programa de destruição do Sodoma e Gomorra. Certo? Estava lá. Virou uma estátua de sal. E aí nós vamos tirar isso do nosso ensinamento de hoje. Certo? De virar. Por que nós estamos
animado com quem está depressivo, não deixar sozinho, não deixar no escuro, conversar, ver se precisa de ajuda. Nós estamos pegando as coisas do passado. Nós achamos, às vezes, que nós podíamos ter mudado o nosso passado, porque se tivéssemos mudado o nosso passado, a situação nossa agora era melhor. Então, esse ensinamento de elástico, certo? Que eu volto para o problema e venho para cá, e eu volto para o problema e venho para cá, que eu preciso cortar, que eu preciso tirar da minha vida, para que eu comece a caminhar sem muita balbúrdia, sem muito contratempo na nossa vida. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Se a gente tiver dinheiro, a gente vai no psicólogo. Se a gente não tiver dinheiro, vem fazer entrevista na casa espírita, vem ouvir entrevista, vem conversar um pouco, vem ler o livro. A casa espírita é a nossa amparo, certo? O trabalhador espírita está aqui. Então, o que nós temos que ver quando a gente estuda isso daqui é o seguinte: por que Moisés falou, certo, dos espíritos que não era bom, como chama necromancia, que era falar com os espíritos, com os mortos? Porque todo esse tempo que eles tiveram sob o poder egípcio, certo, o egípcio veio dos exilados de Capela, tinham muito conhecimento, muita doutrina, até hoje a gente não sabe, por exemplo, como uma pedra de 32 toneladas é colocada em cima de uma pirâmide. Tem um monte de conjectura, mas é só conjectura, por exemplo. Então eles tinham os fetiches, tinha isso. E a gente tem que pegar a educação como, na realidade, uma procura do bem, porque foi como o Kardec fez. E a evocação de Moisés também foi para cercear, certo, aquelas pessoas que queriam fazer mal para outras pessoas. Hoje nós temos os médicos dos postes. Vocês conhecem os médicos dos postes? Não. Mãe não sei o que, mãe espírita. Traga o seu marido de volta. Você passar lá, gasta o papel. Cara, nem passa perto. Mas isso, então, a pessoa não é espírita, porque espírita é quem pratica a doutrina, quem vive a doutrina. Nesse aprendizado, certo? Então, as evocações no tempo de Moisés, certo, eram para as coisas, para os bens materiais. E Moisés realmente queria que as coisas fossem melhor direcionadas. Passa Moisés, nós vamos encontrar um grande líder no caminho, que é Jesus, que prega o amor e que diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só para resolver o que era amar ao próximo levou 400 anos. Quem melhor exemplificou o amar ao próximo foi Francisco de Assis, pela independência. O que é próximo? A ave, o animal, tudo é meu próximo. Certo? Nós levamos 400 anos para ver isso. Aí nós vamos chegar ao quê? Em Kardec, 1803, nasce. Leon, pode Leon de Jacques, com a missão de codificar uma doutrina espírita. Como que você vai codificar uma doutrina espírita? Fazendo isso. Recebendo as informações dos espíritos. A primeira informação ele recebeu de um amigo, que está aqui umas mesas falantes. Essas mesas falantes, nos bares da França, eram normal. Foi um espetáculo. Então ele recebeu essa mesa e falou: uma mesa, dando resposta. Ele tinha vários livros escritos, certo? Ele era professor, pedagogo. Todo mundo, a gente olha do lado de fora e fala: pô, esses espíritos são protegidos, não tiveram nenhum tipo de problema. Ele foi estudar na escola de Pestalozzi. Nessa escola de Pestalozzi, nesse tempo, a escola de Pestalozzi ficou aberta. 2 anos depois que ele saiu, fechou a escola de Pestalozzi, tinha 2 brasileiros lutando com ele.
Foi estudar na escola de Pestalozzi, que era o top de escola, de método de ensino, certo? Foi estudar lá. Saiu da escola de Pestalozzi, tinha os livros lançados, professor pedagogo Tino Linheiro, um tio e um amigo lá tinha um armazém, certo? Ele pegou o tio e falou: tio, vamos abrir uma escola, nos moldes de Pestalozzi, a escola nos moldes de Pestalozzi, certo? Maravilhosamente bem, o tio se mete em jogo, a escola começa, não começa a conseguir pagar as coisas, fala: vamos vender a escola. Aí a gente pode pensar: será que não tinha nenhum espírito que pudesse falar para ele: não faz isso? Vendeu a escola, pegou 50 mil francos na época. Estava passeando no posto, tinha muitos amigos, tinha um amigo que tinha um armazém no cais, certo? Chegou para o amigo que tinha um armazém no cais, falou: meu amigo, agora estava pensando em ampliar isso daqui, certo? Ah, bom, tem 50 mil, vamos pôr 50 mil aqui, vamos fazer uma sociedade, fez a sociedade. Em 2 anos faliu. E a gente deve ficar pensando o seguinte: pô, cadê a ajuda espiritual? Às vezes a gente não fala, a gente está trabalhando, tudo, e fala: bom, onde vocês estão? Cadê a ajuda? A realidade, mas você foi fazer o que? Fui trabalhar de contador. Então, fui trabalhar de contador para sustentar a família, tinha casado em 1831, certo? A mulher dele era a mulher de todos os sonhos. Era 10 anos mais velha, parecia 10 anos mais jovem que ele. Não é o sonho da mulher, fala a verdade. 10 anos mais velho, parecia 10 anos mais jovem. E foi, aí ele começa a fazer o quê? A codificar a doutrina espírita, nos 5 livros da doutrina espírita. O primeiro livro, certo? Que é o livro dos Espíritos, como a montagem que serve de base para o doutrina. E dentro desse livro está escrito que, questão 462, é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras, muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e de vulgarizá-las. O que ele está dizendo? Que às vezes a gente pensa que a gente tem uma grande ideia, essa ideia é minha. Na realidade, o nosso anjo da guarda está falando: olha, vai por aqui. Põe alguma coisa assim no nosso mercado. Quem pensar se põe alguma coisa no nosso mental, também temos que ter a sutileza de discernir uma coisa muito importante. Certo? Os espíritos influem em nossa vida, está no livro dos espíritos. Os espíritos influem em nossa vida? Influi muito mais do que nós imaginamos. Perfeito. Quais espíritos que vão influir em minha vida? Aí vai depender do momento da sua vida que você está. Certo? Se a gente estiver calmo, amoroso, tranquilo, romântico, são esses espíritos que vão influir em nossa vida. Se você acabou de levar uma batida no seu carro, não vai ter nem o mecânico nem o fumigeiro, vai ter um espírito que vai aproveitar da nossa desarmonia para ficar com a vida dele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas sintonias, com o nosso cansaço, com a nossa visão, com o nosso trabalho, porque o equilíbrio, volto lá em Luiz Rai, o equilíbrio das nossas vidas é muito importante. Viver equilibrado com as coisas que nós temos. Às vezes nós não damos valor às coisas que nós temos. O que é felicidade? Felicidade é começar a olhar o mundo que está na frente, tudo que tem a mais a respeitar, olhar o que tem atrás, com muito respeito pelos que estão atrás, mas olhar com muita felicidade no presente, com muita alegria que está sendo manifestado agora, hoje, nesse momento. É isso, a felicidade está numa ponderação entre essas coisas. Ah, Laércio, e você está falando, certo?
Kardec diz no livro dos Espíritos, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, diz no céu e no inferno, diz na Gênesis, a mesma coisa. Pode-se, desde que, sempre tem um desde que, certo? Quando for com boas intenções, utilizar isso, certo? E também que nós possamos entender que não é em todo lugar. Por exemplo, onde é um lugar de evocar espírito? Evocar espírito no lugar é sempre espírito. Por quê? Sempre espírito. Por quê? Porque aqui tem uma proteção. Se faz uma proteção espiritual e nós estamos protegidos. Ah, mas nós podemos ser tapeados. O Chico diz o seguinte, certo? O bom médico é aquele que foi menos tapeado. Não dá, gente. O Chico, por exemplo, se chegava alguém perto do Chico, às vezes o Chico precisava palpar a pessoa, você não serve espírito, precisa dedicar. Então nós ainda não temos. Então, não temos esse potencial, certo? Do Chico. Porque o Chico foi um exemplo vivo para cada um de nós. E a gente às vezes, olha a obra do Chico e fica pensando que ele foi abençoado. De certa feita, Emmanuel chega para Chico e Chico está de terno novo. Terno novo, muito bonitinho, barato, mas bonitinho, limpinho. Ô Chico, que bom, você está de terno novo. Oi, mano, que alegria toda. Você não tem vergonha de ter 2 ternos? Foi lá para o irmão. Pegou, não tem irmão. Foi lá, dobrou o terno que ele tinha, que era ficado lá. E vai passar perto do irmão, e o irmão fala: poxa, você não tem vergonha? Dá uma coisa usada com uma pessoa de usar uma coisa nova. Veja esse que Emmanuel faz. O que Emmanuel falou para ele? 3. Disciplina, disciplina, disciplina. Essa disciplina que para a gente ainda é muito difícil. Essa disciplina que para a gente é muito difícil. E o Kardec deixa para a gente realmente isso, que é a nossa possibilidade de comunicação, desde que nós estejamos no lugar adequado, estejamos também, certo? Uma possibilidade de receber a mensagem. O Chico atendia muita gente, certo? Ele recebia as pessoas, mas ele ficou com um problema quando atende muita gente, que todo mundo quer mensagem. E a gente, quando quer mensagem, não imagina como está o espírito do lado de lá. Certo? Se o espírito pode dar mensagem, o espírito vai dar mensagem para a gente. Às vezes é um parente, um filho, uma mãe, um pai, que a gente quer dar mensagem. E o Chico usou um termo, né? Que o telefone toca de lá para cá, que é a mensagem de lá para cá. Mas na realidade ele conseguia buscar a mensagem. De certa feita, ele está falando uma coisa que era muito importante e muito difícil ainda para a gente entender. Certo? A alma no animal. Tinha 3 trabalhadores lá e tinha uma filha de um senador. Certo? Então ele está explicando para eles, porque para a gente aí é meio confuso. Para a gente que estuda, que lê, isso já é confuso. Por quê? Porque também nós somos aprendizados. Cada dia aprende uma coisa nova. Então, todo mundo interessado na conversa, a moça que está do lado fala: seu Chico, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Aquela doçura dele pode. O senhor acha que eu vou casar? Tinha esse filho de senador. Eu acho bom. Quer dizer, você às vezes precisa ver o que nós vamos perguntar para aqueles espíritos que vão aparecer.
Primeiro, Jacó fez aquela escada descer e subir, que é um exemplo de espiritualidade. Certo? E ele brigou com o espírito que estava descendo. E Jacó brigou com o nome. Quando ele brigou, ele foi chamado de Israel. Certo? E Israel significa aquele que pisou por gancho. Só para ter uma noção. Bom, então nós sabemos o que é permitido e não é permitido. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Nada? Então nós só temos até as 9h10, se não me engano. Bom, nós estamos numa escola de aprendizado, já chegou. A mulher do bom já chegou? Já chegou, 5 minutos até. Se nós começarmos, vamos voltar para 1900. Tem um sambinha de 1900 que diz o seguinte: eu hoje vou mudar minha conduta. E não é hora. Hoje eu vou mudar minha conduta. Vou para uma coisa que eu me amar. Vou te enfrentar com força bruta. Para poder me alimentar dessa vida que está assustando. Eu pergunto com que roupa eu vou. Hoje eu vou mudar minha conduta. É hoje o dia da gente mudar nossa conduta. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é depois e depois da manhã. É hoje. A hora é hoje. Isso não pode ser que nem regime. Certo? Segunda-feira eu começo. E a segunda-feira vão se suceder. Uma segunda-feira atrás da outra. Bom, eu acredito que a gente está aqui tem que ter muita gratidão. Então eu vou ler um poema chamado Gratidão. Eu ia ler um poema do Luiz Camões. Se não fosse para tanto longo amor, tão curta a vida. Vocês conhecem? Sabe que ele namorou, ele trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. A Raquel era uma maravilha, ele queria casar com a Raquel 7 anos para casar. E ele trabalhou 7 anos, mas a Raquel tinha uma irmã mais velha que era a Lia. Certo? A Lia era assim, vamos dizer assim, o Titanic na praia. Porque se você casasse a mais nova, não conseguia casar mais velha. E ele fala o seguinte: 7 anos de pastor, e o pai da Lia, o Labão, só, você quer casar com ela? Serve mais 7 anos. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, servia dela, mas não servia o pai, servia a ela. E a ela só por ele e por ele. Os dias, a esperança de um só dia passava, contentamento de vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava vida. Vendo a triste pastor, que comentamos que for assim negada a sua pastora, como se não tivesse a merecida, começa a servir outros 7 anos. E aqui tem a frase maravilhosa frase, dizendo: mais servira se não fosse para tão longo amor, tão curta vida. Agora vamos para a gratidão, antes que eles ficam embora. Vamos lá? Uma lição de vida para nós, de Vivaldo e de Benedito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o mar, a terra, o céu, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores e tonalidades. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detesto os cegos que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu olho e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do
defraudei uma canção e o teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos de adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, deceptados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também darão. Obrigado por vir pelo meu lado. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de ouro, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele existe a figura de amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu, a ninguém tiver que me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela presença de vocês, obrigado.